Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. Eu sou a professora Aline Rosseto e hoje nós teremos a quarta e última aula e o assunto será financiamentos. Na aula anterior, na verdade, investimentos, nós falamos de financiamentos na aula anterior. A tutora Carolina, ela está mediando o chat, então se tiver alguma dúvida, algum questionamento em relação à nossa aula de hoje, você pode encaminhar corsine.tutel@croton.com.br. Então, como eu disse, nós vamos falar de investimento. Financiamento, nós falamos na aula anterior. E qual que vai ser a diferença ou qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala investimento, quer dizer que você está investindo alguma coisa. E quando você investe, você está pensando no futuro, você está pensando lá na frente. Então hoje nós vamos falar do valor futuro. Enquanto que na aula anterior nós falamos de um valor presente que era financiado, calculamos valor de parcelas, calculamos taxas, hoje nós vamos falar desse valor futuro. E, além desse valor futuro, desse investimento, nós vamos falar de cheque especial, de alguns tipos de sistemas de amortização, como o SAC, que é o sistema de amortização constante. Vamos falar também do Price, que é um sistema francês de amortização. E vamos ver também o método hamburguês, que é um método que nós conseguimos determinar qual que é o juro cobrado por uma conta quando ela utiliza o cheque especial. Então, durante a aula de hoje, nós vamos ver todos esses assuntos. E para iniciarmos, eu tenho 2 questionamentos no quadro para você. Você conhece ou já fez algum tipo de investimento? Como são feitos os cálculos em diferentes tipos de investimento? Se você não conhece, se você não fez, pode ser que você conheça alguém que realizou algum tipo de investimento. O que é esse investimento, então? É uma programação do dinheiro ao longo de um período de tempo. Então, por exemplo, você tem um capital e você se programa por meio de um investimento. Então, esse investimento é toda a aplicação de dinheiro visando o quê? Ganhos, visando algo futuramente. Essa aplicação ela pode ser realizada caderneta de poupança, fundos, ações, entre outras opções e outras situações. Então, quando a gente fala de investimento, você tem, por exemplo, um capital, você investe esse capital visando algo lá na frente. Então, você faz uma programação. E aí, quando você realiza essa programação com esse capital, lembre-se que a taxa de juros ela está embutida, você também tem um período. Então, esse investimento, a geração de um valor futuro, ou a geração de juros sobre esse valor futuro, está relacionado a quê? Está relacionado a um valor, a essa taxa de juros e também a esse período. Então, nós temos aí situações em que nós conseguimos determinar qual é o valor futuro, sabendo de parcelas, sabendo de investimentos, sabendo de taxa de juros e também sabendo de qual que é esse período do tempo. Por isso que nós falamos que a matemática financeira nada mais é que esse dinheiro no tempo, esse juro, esse capital que quando ele é aplicado, ele rende alguma coisa, ele rende um montante, ele rende um valor. Mas para determinarmos esses valores de um capital ou de um valor futuro, alguns conhecimentos prévios são importantes. Veja no quadro. Operações matemáticas fundamentais e porcentagem. Nós já falamos disso no decorrer das nossas aulas. Então, quando eu falo aqui das operações, soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outras, e também a porcentagem que está relacionada à taxa de juros. Tanto a taxa de juros simples, quanto a taxa de juros composto. E para desencadear a nossa aula de hoje, nós temos a seguinte situação geradora de aprendizagem. Você, como sócio proprietário da empresa metalúrgica AIC, deverá gerenciar as finanças da reforma do novo pátio de distribuição da empresa. Seus recursos são 2 aplicações de valor futuro e conta bancária
com garantia especial limitada. Então, a nossa aula de hoje vai gerar em torno dessas aplicações, lembrando que nós estamos falando de investimentos, e trabalhar também com a conta bancária. A reforma está sendo executada sob contrato de financiamento em sistema de amortização constante, que é o SAC, durante 2 anos, com pagamentos trimestrais sob a taxa nominal anual de 15% no valor de R$ 1.200.000. Então, você está sendo inserido como sócio proprietário dessa empresa e vai fazer o gerenciamento dessas finanças. E o objetivo é o quê? Realizar a reforma desse pátio, arrecadando dinheiro com o capital que a empresa tem. Então, vai ser feito investimentos, serão realizadas situações para que você consiga esse capital e realize a reforma da empresa. E agora, então, nós vamos conhecer qual que é a primeira estratégia, a primeira situação problema em que você tem uma estratégia para conseguir o dinheiro e realizar a reforma desse pátio. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nós vamos conhecer agora a primeira estratégia que você, como sócio proprietário dessa empresa, realizou para arrecadar o valor, a quantia para a construção ou a reforma desse pátio. Veja no quadro. Calcule a entrada paga para a execução da reforma do novo pátio de distribuição da metalúrgica, que foi resultado de uma aplicação mensal de R$20.000 durante 3 anos, sob regime de juros compostos e taxa de 1,2% ao mês. Então, o que nós temos aqui? Nós precisamos determinar qual que vai ser o valor da entrada para essa reforma. Mas e como que foi conseguida essa entrada? Foi feita uma aplicação mensal. Qual que é o valor da aplicação? De R$20.000 durante 3 anos e a taxa de juros composto de 1,20% ao mês. Observe, nós temos um período dessa aplicação de 3 anos e a taxa é de quanto? 1,2% ao mês. Nós temos aqui a taxa de juros diferente do período. O que nós vamos fazer? Você acha que precisa determinar a taxa equivalente? Não. Por quê? Porque nesse caso nós vamos trabalhar com o período. Nós sabemos que 1 ano corresponde a 12 meses e 3 anos, quantos meses serão? 36 meses. Então, aqui nós podemos trabalhar com a ideia da taxa ao mês e também o período ao mês. E aí, nós precisamos responder essa questão. Qual o valor dessa entrada? Para responder o valor dessa entrada, nós precisamos saber como calcular o valor futuro. Nas nossas aulas, nós vimos a diferença de juro simples, juro composto. Na aula anterior, nós falamos do financiamento. No financiamento, nós trabalhávamos com o valor de uma parcela, que essa parcela, você poderia dividir o valor por meio do pagamento dessas parcelas.
Hoje nós estamos falando de investimento. Então nós vamos ter o quê? Um valor futuro, que é aquele valor que você se programa para ter lá na frente, por meio do quê? Por meio de depósitos. Então você vai ter um capital que você deposita todo mês. Então você vai ou aplica todo mês e ao final de um certo período você consegue um valor futuro, ou também pode ser chamado de montante. Mas de que forma que eu consigo esse valor futuro? Veja ali no quadro. O valor futuro, ele está embasado no resultado de uma aplicação com depósitos iguais e periódicos. Então, você vai ter um valor que vai ser depositado todo mês, sempre no mesmo período. Então, por exemplo, vai ser mensal esses depósitos? Ou esses depósitos serão anuais? Então, vai depender da situação. De que forma que eu consigo determinar esse valor futuro? Valor futuro, que é o VF, é igual o DEP. Esse DEP é de depósito. Então, o valor depositado ou o valor da prestação que foi depositada todo mês ou todo ano corresponde a esse DEP, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N menos 1 dividido por I, que é a taxa. Então, essa fórmula, ela vai nos dar a opção, né, de determinarmos o valor futuro. Lembrando que o I da taxa e o N precisam estar na mesma unidade de tempo. Se o meu I, ou aqui é a taxa, está ao mês, o meu período precisa também estar ao mês. Se a minha taxa está ao ano, o meu período também precisa estar ao ano. Lembre-se que no início eu mostrei para você que a taxa ela era mensal, mas nós tínhamos um período anual, que são de 3 anos. Só que nós sabemos que um ano tem 12 meses, então 3 anos terá 36 meses. E é com essa ideia da taxa de 1,2%, 36 meses e depósitos mensais de R$20 mil que nós vamos calcular o valor futuro. Veja ali no quadro. Foi dito também que o valor da entrada para fazer essa reforma do pátio é igual ao valor futuro. Então, aqui, ó, eu coloco que a entrada é igual ao valor futuro. Mas quem que é o valor futuro? São os depósitos multiplicado por 1 mais a taxa, elevado ao período, menos 1, dividido pela taxa. Então, nós vamos fazer a substituição desses valores. A entrada é o valor que nós queremos determinar. É igual a R$20 mil. Todo mês foi depositado R$20 mil. 1 mais a taxa é de 1,2% ao mês. 1,2% corresponde a 0,012, elevado a N, que é quanto? 36 menos 1 dividido pela taxa. Primeiro, o que nós resolvemos aqui? Primeiro, você soma 1 mais a taxa, então você vai ter 1,012 elevado a 36. Fazendo na calculadora, e lembre-se que nós utilizamos essa tecla, né, do expoente elevado a 36, o valor aproximado é 1,5364 menos 1, 0,5364 dividido por 0,012. Quando você faz essa divisão, 44,7, e aqui você multiplica por 20 mil. Então, o valor da entrada para a reforma do pátio é de quanto? R$894 mil. Esse é o valor da entrada. Mas lembre-se que, qual que é o valor da reforma que foi dito no enunciado da nossa situação geradora de aprendizagem? É de R$1.200.000. Só que nós já conseguimos quanto com o valor dessa entrada? R$894 mil. E aí você consegue determinar o valor que ainda falta, né, para o pagamento dessa reforma, que é de quanto?
306 mil reais. Então, esse valor ainda falta ser arrecadado. Eu vou resolver também pela HP essa situação. Então, nós temos aqui na Câmara de Documentos a calculadora. Acho que vou ligar. Então, vamos lá. A gente vai inserir aqueles valores. Quantas parcelas são? 36. Então, 36, N. Qual que é a taxa? 1,2 I. Qual que é o valor das parcelas ou dos depósitos? 20 mil. Então, 20 mil é PMT. Só que eu não quero saber o valor presente, eu quero saber o valor futuro, FV. Então, qual que é o valor futuro? Só um momentinho para a gente melhorar a câmera. Então, o valor futuro é de quanto? 893.965,51. Como eu utilizei aproximações, o valor que eu arredondei quando eu utilizei a fórmula foi de 894 mil reais. Por que essa diferença? Por causa da quantidade de casas depois da vírgula. Eu utilizei 4 casas decimais. Por isso, essa diferença da fórmula para HP. E assim a gente consegue determinar o valor da entrada para fazer essa reforma. Nós vamos utilizar o valor de 894 mil reais como entrada, lembrando que ainda falta a ser pago quanto? 306 mil reais dessa reforma. Vamos então conhecer a segunda estratégia, a segunda situação problema da aula de hoje. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? A conta? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Não, eu apertei Primeiro você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Precisa conhecer essa segunda estratégia, essa segunda situação problema, para que você consiga determinar qual é o valor que ainda você tem, né? O valor para pagar dessa reforma desse pátio. Veja ali no quadro. A reforma do novo pátio de distribuição da empresa, em que você é sócio, foi financiada e a última parcela será paga como resultado de uma aplicação de 10 mil por mês durante 6 meses. Essa aplicação resultou num período de 4 meses, o valor de R$ 48.763,64, depositando R$ 12 mil reais por mês. E aí, eu pergunto, qual a taxa de juros dessa aplicação? Qual o resultado do investimento de 10 mil reais? Então, a gente precisa analisar essa situação. O que que nós temos? Nós temos uma situação em que você já havia realizado um investimento e você tem uma taxa de juros desse investimento. E aí, sobre essa taxa de juros que foi realizada, o que você fez? Você pegou um capital e aplicou novamente para conseguir o valor que ainda falta para pagar essa reforma. Foi perguntado de onde que eu encontrei os 306 mil reais. Os 306 mil reais é da diferença de 1.200.000, que é o valor da reforma do pátio, menos os 894 mil reais, que é o valor da entrada que você já conseguiu dar de acordo com essa aplicação
de 20 mil reais. Então, é dessa situação que nós temos os 306 mil reais. Veja ali no quadro detalhes dessa situação. Então, o que nós temos aqui? Foi realizada uma aplicação de quanto? De 12 mil reais, que resultou um valor futuro de R$ 48.763,64. Durante quanto tempo? Durante 4 meses. Então, observe, nós vamos precisar determinar a taxa de juros dessa situação e depois que nós conseguirmos a taxa de juros, nós vamos calcular o valor dessa aplicação de 10 mil reais por 6 meses. Por quê? Nós precisamos da taxa de juro para saber qual foi o valor que rendeu, depois de 6 meses, esses 10 mil reais. Então, o que nós vamos utilizar nessa situação problema? Nós vamos relembrar o que foi visto na aula anterior, quando nós falamos do método do Newton-Raphson e também quando nós utilizamos a calculadora HP. Eu vou falar desses dois métodos na aula de hoje. Na verdade, relembrar o que nós vimos na aula anterior. Só que hoje nós vamos ver que há uma diferença entre essas duas taxas, tanto pela HP quanto pelo método Newton-Raphson. Por que essa diferença? A diferença ela se dá pelas aproximações que nós fazemos. Se você utiliza 4 casas decimais, utilizando o método Newton-Raphson, quando eu faço o cálculo pela HP, ela utiliza uma aproximação muito maior. Então, as aproximações realizadas na HP são mais próximas do real, do que acontece, do que quando você faz aproximações para 4 casas decimais, 2 casas decimais. Ok? Então, nós vamos iniciar ali vendo alguns detalhes desse método Newton-Raphson. O método, ele vai utilizar aquelas taxas que eu havia comentado na aula anterior. Na aula anterior, nós utilizávamos essa relação, que era o valor presente dividido pela parcela. Na aula de hoje, nós não temos o valor presente, nós temos quem? O valor futuro, porque nós estamos trabalhando com investimento. E nós não temos quem? A parcela, nós temos quem? Os depósitos. Por que eu deixei? Porque a ideia, ela acaba sendo análoga à ideia utilizada na situação, na verdade, na unidade anterior, né? Na aula 3 de matemática financeira. Então, eu preciso da função da taxa, da função marginal da taxa de juros compostos, que é o valor presente, que na verdade para a gente agora é o valor futuro. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com investimento, dividido pelo depósito, porque agora nós também estamos trabalhando, pode ser parcela ou pode ser depósito, mas como eu penso num valor futuro, eu estou depositando todo mês. Menos N, 1 mais a taxa, elevado a menos N menos 1. E aqui nós temos, então, a função do Newton-Raphson. Então, nós vamos iniciar determinando essas funções. Nós temos que determinar 2 funções, a função da taxa e a função marginal da taxa, e depois determinar essa função do Newton-Raphson. Então, eu vou fazer das 2 maneiras com vocês, tanto pela função Newton-Raphson, quanto também pela calculadora HP. E lembre-se que esse método é um método numérico que realiza iterações, ele realiza cálculos diversos, né? Ele vai fazer várias tentativas até chegar a um valor mais próximo. Então, nós vamos ter que realizar esses cálculos para chegarmos à taxa de juros. Na Câmara de Documentos, eu tenho, então, esses cálculos. Veja comigo. Então, aqui nós temos o cálculo para determinar primeiro quem? A primeira função, que é a função da taxa. Quem que é o valor futuro da solução que foi apresentada? 48.763,64.
Qual foi o valor dos depósitos? R$ 12.000, que multiplica a taxa menos 1 mais a taxa elevado a 4, mais 1. Quando você divide o valor futuro pelo depósito, nós temos 4,0636 vezes a taxa, menos 1 mais a taxa elevada a 4, mais 1. Ok? Nós precisamos agora determinar a segunda função. A segunda função é a função marginal da taxa, que é o valor futuro dividido pelo depósito, então é 48.763,64, dividido por 12.000, menos 4, que multiplica 1 mais a taxa elevada a 4 menos 1. A divisão, 4,0636 menos 4, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao cubo. Então, aqui nós temos as duas funções. Tendo as duas funções, nós vamos utilizar aquela ideia da tabela, das iterações que nós fomos realizando juntos na aula passada. Então, como que nós vamos resolver? Nós vamos partir de um valor para a taxa, que é aquele valor que eu falei que ele é estipulado, que é um valor que a gente parte de um chute. Então, por exemplo, se nós analisarmos as situações anteriores das aulas anteriores, a taxa, ela variava, uma taxa mensal de 1,5%, 1,1% até uns 2,3%. Então, nós vamos partir de uma taxa de 0,02. Quando nós temos ali a taxa, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o valor da taxa para aquela primeira fórmula encontrada, e o valor encontrado é menos 0,0012. Nós vamos fazer a substituição para aquela segunda fórmula encontrada, menos 0,1812. E para a fórmula do Newton-Raphson, para determinarmos a taxa. Então, a taxa encontrada é de 0,0134. Como eu sei se realmente é essa taxa? Nós precisamos analisar se os valores apresentados, eles estão em módulo e são menores que esse valor de 1 vezes 10 a menos 3. Ok? Então, esse valor é maior, então o que nós fazemos? Nós vamos repetir o passo. Então, eu parto desse último valor e começo a fazer todos os cálculos de novo. Observe que essa é a primeira iteração, são os primeiros cálculos, e agora nós vamos começar com a segunda linha, a segunda parte desses cálculos. A taxa é de quanto? 0,0134. Quando você substitui na primeira função, o valor é menos 0,0002. Na segunda função, menos 0,0992. E quando você substitui na função do Newton-Raphson, nós temos uma taxa de 0,0114. Como nós não temos um valor do erro, ou esse valor aqui, igual para um deles, nós vamos ter que determinar e fazer de novo os cálculos. Por quê? Porque o valor do erro, que é o valor que vai determinar se essa taxa é realmente a taxa da minha situação ou do meu investimento, ele não deu ainda esse valor em módulo. O que significa esse valor em módulo? Quer dizer que, independente se ele vai ser um valor positivo ou negativo, eu vou considerá-lo. Refazendo os cálculos, utilizando essa taxa de 0,0114. Quando você faz essa substituição da taxa de 0,0114 na primeira função, olha o valor que nós encontramos, menos 0,0001. Era o valor que nós queríamos. Então, a taxa
desse investimento é a taxa de 1,14% ao mês. Então, o que nós fizemos até esse momento? O que eu fiz com você? Nós fizemos as substituições do valor da taxa naquelas funções do método Newton-Raphson. Quais são as funções? A função da taxa e a função marginal da taxa. Para quê? Para determinar a taxa de juros do investimento. Aquela tabela, ela serve para facilitar os cálculos. Então, nós vamos fazendo iterações por iterações. Professora, eu só posso fazer 2, 3? Não. Dependendo da situação, nós vamos ter várias iterações. Tem situações em que tem mais de 20, mais de 30 iterações para você determinar o valor da taxa, que não é o nosso caso aqui. Mas o que acontece? Dependendo da quantidade de casas decimais que você utiliza, esse valor vai modificar. E nós vamos ver isso na calculadora HP, porque você vai observar que o valor da taxa vai ser diferente da encontrada pelo método Newton-Raphson. Sabe por quê? Porque na primeira iteração, no valor da taxa, eu utilizei apenas 4 casas decimais para o cálculo do Newton-Raphson. E na HP, ela acaba utilizando todas as casas decimais. Então, a precisão dos cálculos na HP, então a precisão é muito maior. Então, os cálculos realizados na HP acabam sendo cálculos muito mais precisos. Mas, professora, eu não tenho HP, como que eu vou fazer esses cálculos, essas precisões? Eu não estou dizendo que você só consegue precisão pela HP. Os cálculos acabam sendo mais precisos, mas quando você utiliza a fórmula e nós fazemos aí uma convenção de utilizar 4 casas decimais, 2 casas decimais, os valores modificam. E nós vamos ver essa diferença na quarta situação problema, em que nós vamos determinar o valor futuro, tanto para a situação utilizada com o Newton-Raphson, quanto para a situação utilizada na HP. E ao final nós vamos fazer essa diferença. Será que é mais vantajoso, por exemplo, para um banco, utilizar essas aproximações ou utilizar toda esses cálculos na HP? Então, nós temos aí diversas situações. Determinamos a taxa pelo método Newton-Raphson. Ali no quadro eu tenho os passos para nós determinarmos a taxa pela HP. Então, ali tem o valor futuro, tem o valor das prestações e a quantidade de parcelas. Aqui na Câmara de Documentos, eu tenho a nossa HP. Isso. Acho que agora tá melhor, né? A imagem. Então, vamos lá. Vou ligar. O FCLX, lembra que eu limpo a memória da calculadora. Então, o que a gente tem? Quais são os valores? 4N, que é o período, né, a quantidade de parcelas. 48.763,64 é o valor futuro, então é CHS FV. Observe que na aula anterior nós usávamos PV, de valor presente. Na aula de hoje a gente está usando FV, valor futuro. E o que nós queremos determinar? O valor da taxa. Mas ainda temos que inserir o valor das parcelas. Quantos são? Ou dos depósitos. R$12.000. PMT. Qual que é o valor do I? 1,05. Então, é sobre esses dois valores que nós vamos determinar o valor futuro dessa situação. Então, nós temos o quê? Ali no quadro, o valor futuro dessa aplicação de R$10.000 durante quanto tempo? 6 meses, a uma taxa de juros que nós determinamos pela HP. Qual que foi a taxa de juros utilizada pela HP? 0,0105. Por quê? Eu já coloquei ali em forma de porcentagem. Na HP, nós encontramos 1,05%.
Fazendo a aplicação de R$10.000 a essa taxa de 1,05%, elevado a 6, por que 6? Porque são 6 períodos, menos 1, dividido por quem? Dividido pela taxa. Primeiro, quem que nós resolvemos? Primeiro, vai ser feito a soma do que está dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 1,0105. Aí, você vai elevar a sexta potência. 1,06467 menos 1, 0,06467, dividido pela taxa 6,15972. Quando você multiplica por R$10.000, o valor futuro é de R$ 61.597,22. Esse valor futuro é calculado pela taxa na HP. Na Câmara de Documentos, eu tenho o valor futuro calculado pela taxa que nós encontramos no método do Newton-Raphson. Lembra que a taxa é de 1,14%. Vamos seguir os passos. Substituir o valor da taxa. Primeiro eu vou somar 1 mais 0,0114 elevado à sexta, 1,0704 menos 1, 0,704, dividido pela taxa 6,175439 vezes 10.000, R$ 61.754,39. Então, observe que nós temos aí uma diferença entre esses valores. O que acontece? Por que essa diferença na taxa utilizado pela HP e na taxa pelo método Newton-Raphson? Eu volto a refrisar. O valor dessa diferença é pela quantidade de casas decimais utilizado nesse método. Se você fazer a diferença de um valor futuro para o outro, ela dará em torno de uns 157, no máximo R$160. Essa é a diferença de um valor para o outro, ok? Agora eu vou fazer com você, na Câmara de Documentos, o cálculo desse valor futuro pela HP. Veja comigo. Então, FCLX, para limpar a memória da calculadora, qual que é o valor aplicado? R$10.000. PMT. Qual foi o período? Quantos meses esse valor ficou aplicado? 6. N. Qual que é a taxa? 1,05 I. Qual que é o valor futuro? R$ 61.597,22. Então, aí a gente consegue determinar o valor da taxa e também o valor que vai ser dado na parte do pagamento desse financiamento. Por quê? Nós tínhamos o quê? A situação da reforma desse pátio, foi dada uma entrada e ainda falta pagar quanto? R$306.000. E nós já conseguimos um valor para descontar desses R$306.000. Quanto? Em torno de R$61.500. E agora nós vamos conhecer a próxima estratégia para que você consiga fazer a reforma desse pátio. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
só para responder alguns questionamentos. Com relação às fórmulas, vocês terão todas essas fórmulas na prova. Na verdade, assim, de acordo com as questões, vocês terão as fórmulas que são precisas, são necessárias. Então, não se preocupe. Se preocupe em identificar o que está sendo perguntado, analisar a questão, se quer saber juros, se quer saber parcela, se quer saber montante. Mas ao final da nossa aula a gente conversa um pouco mais de detalhes a respeito da nossa avaliação. Mas não se preocupe, tente identificar o que nós vimos no decorrer das nossas aulas, ok? Vamos conhecer a terceira situação problema. A reforma do pátio de distribuição está sendo executada sob contrato de financiamento de 1 ano em sistema de amortização constante, o SAC, com pagamentos trimestrais sob taxa nominal anual de 15% no valor de R$1.200.000. Você já definiu o pagamento, né, da entrada, sendo como R$894.000. Bom, o que nós vamos precisar determinar nessa situação problema? Qual o valor da última parcela a ser paga ao fim dessa reforma? Então, o que nós temos? Vou retomar nessa situação. Nós tínhamos aqui uma reforma de R$1.200.000. Foi dada uma entrada de R$894.000 que você conseguiu sob o investimento daqueles R$20.000. Quando você subtrai o valor da reforma pelo valor que você já conseguiu da entrada, falta pagar R$306.000. Esse valor ainda falta ser pago. E esse valor de R$306.000, ele foi financiado sob esse sistema de amortização constante, que é também conhecido como SAC. No Brasil, nós temos vários sistemas de amortização, mas temos os dois mais utilizados e mais conhecidos, que é o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e o sistema Price, que é o sistema francês de amortização. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre eles. Mas qual que é a diferença? Será que nós temos apenas esses dois tipos de sistemas? Bom, vamos com calma. Temos só esses dois tipos de sistemas? Não, nós temos outros tipos de sistemas de amortização. Mas esses são os dois mais utilizados aqui no Brasil. A partir desses dois sistemas, nós temos outros que partem deles e outros que acabam juntando tanto ideias do SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e também do Price, que é o Sistema Francês de Amortização. Mas qual que é a diferença entre eles? Uma principal diferença é que o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, como o nome diz, as amortizações são constantes. E no Price, o que é constante? O que vai ser o mesmo durante todo o período do financiamento? As parcelas. Veja ali no quadro mais detalhes desses dois sistemas. O SAC, ele vai caracterizar por suas parcelas apresentarem um comportamento decrescente. Então, por exemplo, se você optar por fazer por trabalhar com uma situação de SAC, a primeira parcela, ela vai ser o quê? Ela vai ser maior, mas conforme o tempo for passando, as parcelas vão diminuindo, elas são decrescentes. E esse tipo de sistema é muito utilizado em financiamento de compra de imóveis, de apartamento, de casas. O outro sistema que nós também vamos conhecer é o sistema francês de amortização. Ele tem como características que o quê? As suas parcelas são iguais. Então, do início ao fim, você vai pagar a mesma parcela no financiamento, diferente do que acontece no SAC. E as aplicações, né, desses financiamentos acabam acontecendo mais quando você tem uma situação, por exemplo, de um financiamento da compra de
veículos. Então, a principal diferença entre eles, o saque, as amortizações. Primeiro, o que é uma amortização? A amortização é aquele valor que vai sendo descontado da sua dívida. É aquele valor que vai sendo amortizado, ele vai sendo descontado. Porque o que nós temos? As parcelas, você vai ter uma parcela que você vai pagando todo mês. Mas o que vai ser descontado da sua dívida não é a parcela, é o valor da amortização. Então, nós temos essa situação. Só para relembrar, no saque, nós temos amortizações constantes. Então, todo mês, o mesmo valor vai ser descontado na sua dívida. E as parcelas são o quê? Você começa com uma parcela maior e ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se você conhece alguém que fez, a pessoa fala, eu comecei a pagar no meu financiamento da casa R$ 1.100. Eu estou na centésima parcela e eu estou pagando 990. Então, assim, a diferença é isso que acontece. A primeira parcela é maior e conforme o tempo, o período for diminuindo, né, o período for passando, as parcelas diminuem. E no price, o que acontece? Acontece que o valor da parcela ela vai ser o mesmo durante todo o período do financiamento. Não vai mudar. Então, qual que é o melhor, qual que é o mais vantajoso? Depende da situação financeira que você tem. Para você, é mais vantajoso, você prefere pagar sempre, todo mês, a mesma coisa? Ou você acha que é mais vantajoso começar a pagar uma parcela um pouco maior e conforme o tempo for passando, vai diminuindo? Então, você precisa analisar as condições, analisar a sua situação financeira, analisar a situação econômica que estamos vivenciando. E aí tomar a decisão. Eu prefiro saque. Não, eu prefiro price. Não, eu prefiro pagar todo mês a mesma parcela. Eu não quero ter surpresa. A surpresa é que a primeira parcela, se você opta por saque, ela acaba sendo maior do que se você optasse por price. Mas tem uma diferença. A saque, né, vai diminuindo ao longo do período. Então, a escolha, a tomada de decisão é sua e também da instituição financeira, do banco, da onde você for fazer esse financiamento. Para nós determinarmos amortização, parcelas, nós precisamos conhecer essas fórmulas matemáticas. Veja lá. No saque, nós temos a amortização. Lembre-se que no saque a amortização é o quê? Constante. Ela vai ser a mesma durante todo o período. Então, você pega o valor presente, que é o valor do financiamento, e divide pela quantidade de parcelas, ok? Como que a gente consegue determinar o valor de uma parcela desse financiamento saque? Você vai pegar o valor da amortização e somar com o valor do juro. Como que eu consigo determinar o valor do juro? Você vai pegar o valor da sua dívida e multiplicar pela taxa. Quando estamos falando de sistema de amortização, nós estamos trabalhando com a ideia de juro composto e não juro simples, ok? E por fim, a gente consegue determinar também o valor da dívida. Então, o valor da sua dívida vai ser igual o valor da dívida anterior. Então, qual que eu parto de um valor da dívida? Então, por exemplo, R$306 mil. Como que eu sei o valor da dívida seguinte? Eu pego o valor que ainda falta pagar e subtraio o valor da amortização. Aqui está aquela ideia que eu falei que da dívida é descontado o valor da amortização. Então, essa amortização é o pagamento gradualmente dessas prestações, é o abatimento da dívida. Essas relações, essas fórmulas são para determinar o valor quando estamos falando do saque, que é o sistema de amortização constante. Essas outras é quando nós estamos falando do sistema francês de amortização, price. Então, como que eu sei o valor da parcela? Eu vou utilizar essa relação. Por quê? Porque todas as parcelas elas serão a mesma, desde o início até o
final do seu financiamento. Então, o valor da parcela é o valor presente que multiplica a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período, dividido por 1 mais a taxa elevada ao período, menos 1. Então, essa fórmula a gente consegue determinar o valor da parcela por meio do sistema francês de amortização. E o juro? A ideia do juro é a mesma. Você vai pegar o valor da dívida e multiplicar pela taxa de juros que nós temos. A amortização. A amortização no sistema francês de amortização, ou no price, ela não é constante. Então, para determinar o valor da amortização, nós utilizamos o valor da parcela menos o valor do juro. E para eu determinar o valor da dívida, como que eu sei? O valor da dívida é igual o valor que você já pagou menos o valor de quem? Da amortização. Então, essas são algumas expressões que nós utilizamos para determinar o valor quando eu tenho uma situação de sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, e para o sistema price. Não precisa decorar fórmula nenhuma. Tudo que você precisar de formulário, você terá na sua prova. Então, não fique assustado com essas fórmulas. Se tiver alguma situação que envolva essas expressões matemáticas, ela estará na sua prova. Já conhecemos o que é esse sistema SAC e o que é esse sistema price. Essa nossa situação problema vai utilizar o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. Então, vai ser realizado um financiamento por meio desse sistema. Veja ali no quadro. Então, nós vamos partir da ideia do financiamento. Qual vai ser o valor financiado? A reforma era de 1.200.000. Só que nós conseguimos uma entrada de quanto? De R$ 894. Quanto que ainda falta pagar dessa reforma? R$ 306 mil. Então, esses R$ 306 mil precisa ser financiado. E como que ele vai ser financiado? Ele vai ser financiado por meio do sistema SAC, que é o sistema de amortização constante. Para fazermos esse financiamento, é preciso determinar a taxa. Por quê? A taxa dada foi uma taxa nominal de 15% ao ano. E nós precisamos de uma taxa trimestral. Então, eu quero uma taxa ao trimestre. E nós precisamos de uma taxa que seja efetiva. Então, vamos lá. A taxa efetiva, 15%, 0,15, dividido por N. O N é o período da taxa nominal. Um ano tem quantos dias? 360 dias. Por isso que o nosso N é 360. Mais 1 elevado a quanto? A 90. Por que 90? Ao trimestre. Um ano, ele tem 4 trimestres. Então, nós temos, e nós sabemos que um ano tem 4 trimestres. Um trimestre tem quantos meses? Um trimestre tem 3 meses. E pelo período comercial, um mês tem 30 dias. Então, 3 meses vezes 30 dias, 90 dias. Então, um trimestre tem 90 dias. Como que nós vamos resolver? Primeiro, nós resolvemos o que está dentro do parênteses. Primeiro, a gente faz essa divisão. 0,0004. Feita a divisão, nós vamos somar com o 1. 1,0004. Eleva a 90, 1,0366. Menos 1. A taxa efetiva é de 0,0366 vezes 100, 3,66% ao trimestre. Então, essa é a taxa efetiva que vai ser cobrada nessa operação.
Se a gente sabe a taxa efetiva, nós precisamos determinar qual vai ser o valor dessa última parcela. De que forma? Calculando esses valores por meio desse sistema de amortização constante, que é o quê? O saque. O saque, para fazer esses cálculos, nós vamos utilizar uma tabela, porque essa tabela vai auxiliar nos nossos cálculos. Veja ali no quadro. Então, eu vou partir de uma dívida. Então, na data 0, então, essa primeira coluna, ela corresponde aos períodos. Esse período, então, eu tenho o período 0, que é aquele período de hoje, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro e o quarto mês. Por que 4? Esse financiamento foi realizado durante um ano, e a gente sabe que um ano tem 4 trimestres. A dívida é de quanto? R$ 306. A gente precisa determinar quem? O valor das amortizações, dos juros e da parcela. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da amortização. Como que eu sei o valor da amortização? Vai ser o valor da dívida, que é R$ 306 mil, e dividir pela quantidade de períodos que nós temos. Então, você faz R$ 306 mil e divide por 4, porque são 4 trimestres. Então, em cada período, nós temos aqui o valor da amortização. R$ 306 mil dividido por 4, R$ 76.500. Então, esse vai ser o valor amortizado em cada período. O próximo cálculo é determinar o valor da dívida. Como que eu sei o valor da dívida? De cada valor, nós vamos subtrair o valor da amortização. Porque, como eu disse anteriormente, da dívida eu tiro os valores amortizados e não os valores das parcelas. Então, vai ser 306 mil menos 76.500. Então, nós vamos ter 229.500. Dos 229.500, você subtrai os 76.500, sobra 153 mil. Dos 153 mil, você subtrai os 76.500, fica 76.500, e quando você subtrai 76.500, sobra nada. Por quê? Porque você já pagou toda a sua dívida. O próximo é o cálculo do juro. Como que eu calculo o juro? Em cada período, então você vai pegar 306 mil e multiplica pela taxa. Então, 306 mil e multiplica por quanto? Por 0,0366. Você vai ter o valor do juro. Depois você vai pegar 229.500 e multiplica pela taxa. 8.399,70. 153 mil multiplicado pela taxa. 5.599,80. 76.500 multiplicado pela taxa. 2.799,90. Então, nós temos o valor da dívida, o valor das amortizações e o valor do juro. O que ainda falta determinar? O valor da parcela. Mas o que é o valor da parcela? É o valor da amortização mais quem? O juro. Então, basta somar a amortização mais esse valor do juro, que nós vamos ter o valor da parcela. Do segundo período, do terceiro e do quarto. Por quê? Porque nós precisamos saber o valor da quarta parcela desse financiamento. Qual que é o valor da quarta parcela? R$ 79.299,90. Então, assim a gente consegue responder essa situação, apresentando o valor da última parcela. Por quê?
Porque o valor dessa última parcela, ele vai precisar utilizar o cheque especial. E por utilizar esse cheque especial, nós vamos precisar fazer uma análise nessa conta bancária, ok? Vamos então conhecer a próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos então conhecer essa quarta situação problema. Você sabe que a última parcela a ser paga do financiamento dessa reforma é de R$ 79.299,90 e que para pagar essa parcela vai ter que fazer uso de uma verba de quanto? De R$ 61.754,39, que foi proveniente de uma aplicação e o restante virá da conta bancária da empresa. Como a empresa tem outros compromissos a saldar, provavelmente deverá fazer uso do seu cheque especial e a instituição bancária cobra uma taxa de juros simples, né, de 144% ao ano e o IOF de 0,07% ao dia. Então, o que nós temos? Para pagar essa última parcela, você só tem esse valor de R$ 61.754,39. Lembre-se que esse valor foi encontrado pelo método do Newton-Raphson e que depois nós vamos ver o valor encontrado na HP, ok? Como você precisa pagar esse valor da parcela e só tem R$ 61.754,39, você vai precisar utilizar a conta bancária da empresa, utilizar um limite que ela tem disponível. E aí eu pergunto, qual o valor dos juros a serem cobrados pelo uso do cheque especial? Qual o saldo bancário da empresa? Então nós vamos ter que fazer essa análise. Qual vai ser o valor do juro? Quantos dias foi utilizado o cheque especial? Como que nós vamos fazer essa análise? Nós vamos conhecer o extrato bancário da empresa e saber como fazer o cálculo para determinar esse valor. Ali no quadro eu tenho o histórico, né, desse extrato. Então, a data, o histórico, qual foi o movimento e o saldo desse extrato. Então, do dia 1 ao dia 13, do dia 15 ao dia 30. Então, o que nós precisamos? Nós vamos precisar saber qual foi o movimento do pagamento da reforma e saber se ficou com um saldo positivo ou negativo e também determinar o valor do juro do cheque especial. Como que a gente consegue saber os juros do cheque especial? Pelo método hamburguês, que é o método de cálculo dos juros a serem cobrados ao final de um período de 30 dias por conta garantida ou cheque especial. Como que eu calculo o juro? O juro ele é igual o I mais o IOF, que multiplica o somatório do saldo devedor vezes a quantidade de dias que foi utilizado esse saldo devedor. Então, lembre-se, os juros de um cheque especial, ele é muito alto. Por quê? Porque além de ser cobrado uma taxa desse cheque especial, ainda é cobrado o quê? O IOF.
Lembre-se, na sua conta você tem aquele valor que é o limite que a gente fala, que é o cheque especial. Esse valor está lá para você usar, mas caso você use, você vai pagar um juro muito alto sobre o uso desse cheque especial, ok? E nós precisamos determinar isso. Por quê? Porque o valor que você conseguiu não paga toda a parcela. Então, você vai precisar utilizar o cheque especial da conta da empresa e, ao final, nós vamos determinar o valor do juro e determinar também se a empresa conseguiu ou não ficar com saldo positivo ou negativo. Veja ali no quadro a resolução dessa SP. Nós vamos partir, então, da ideia que a parcela é de quanto? R$ 79.299,90 e que tem uma verba para pagar essa parcela de R$ 61.754,39. Quanto que ainda falta pagar? R$ 17.545,51. Esse é o valor que falta pagar da reforma e que foi retirado da conta bancária. Vamos lá para o histórico da empresa. Então, ó, no dia 1º tinha um valor positivo de R$ 1.000. No dia 3, teve lá o pagamento de clientes e entrou R$ 400 mil na conta bancária, ficando ao final do dia com um saldo de R$ 401 mil. Dia 5, teve o pagamento de fornecedores, então foi descontado R$ 150 mil, ficando com um saldo positivo de quanto? R$ 251 mil ainda. No mesmo dia 5, pagou funcionários com R$ 100 mil. Ainda no dia 5, ficou com um saldo positivo de R$ 151 mil. No dia 10, teve os encargos fiscais de R$ 170 mil, tendo como valor quanto? R$ 19 mil de dívida, né? Então, o valor aqui, ó, nessa data, o que nós temos? No dia 10, foi utilizado o quê? O limite. Por quê? Porque no dia 10, a conta ficou negativa. E essa conta negativa ficou até que dia? Até o dia 13. Então, utilizou 3 dias de cheque especial com o valor de R$ 19 mil. E no dia 13, houve um depósito de clientes de R$ 50 mil, terminando com um saldo positivo de R$ 31 mil. No dia 15, pagou a reforma. Mas lembre-se que quanto faltava para o pagamento da reforma? R$ 17.545,51. No final do dia, continuou com saldo positivo. Dia 22, teve o pagamento de uma manutenção. De quanto? De R$ 20 mil, ficando com um saldo negativo de R$ 6.545,51. Isso no dia 22. No dia 28, ó, então do dia 22 para o dia 28, utilizou quantos dias de cheque especial? 6 dias. Dia 28, teve o pagamento de material de construção de R$ 85 mil, continuando com um saldo negativo de R$ 91.545,51. Então, só no dia 30 que teve um depósito de R$ 100 mil. Então, aqui, ó, 2 dias, esse limite foi utilizado de R$ 91.545,51. E aí, ao final do dia 30, teve um depósito de R$ 100 mil, ficando a empresa com um saldo positivo de R$ 8.454,49. Por que 30? Porque nós estamos utilizando o período comercial de 30 dias. Qual foi a movimentação e qual que foi, então, os juros, né, desse cheque especial? Primeiro, nós vamos determinar quais foram os dias e o valor do uso do cheque. Então, ó,
Foi utilizado R$19.000 durante 3 dias e um saldo devedor de R$57.000. Foi utilizado um saldo devedor de R$6.545,51 durante 6 dias, totalizando R$39.273,06. Foi utilizado um saldo de R$91.545,51 durante 2 dias, totalizando R$183.091,02. Ao final, foi utilizado um saldo devedor de R$279.364,08. Por que a gente fez isso? Para determinar o juro da conta bancária. Qual vai ser o juro, então? Nós vamos ter que calcular o juro sobre aquela taxa que foi dada. A taxa foi de quanto? 1,44 por 100, né? De 144%, que é 1,44, dividido por 360, mais o IOF, multiplicado pelo... Observe que eu já calculei o somatório desse saldo devedor, vezes essa quantidade de dias. Primeiro, vamos dividir 0,004. Por que eu dividi por 360? Aqui é anual. Eu quero uma taxa diária, porque esse cheque especial, ele é calculado ao dia. Cada 30 dias, esse cálculo é realizado. Primeiro, você soma 0,0047 e multiplica pelo saldo devedor, R$279.364,08, totalizando o quê? Um juro de R$1.313,01. Então, a gente ainda precisa acrescentar no extrato bancário, ó, aqui nós temos do 1 ao 13 e do 15 ao 30. É preciso acrescentar no extrato bancário o valor do juro, porque no dia 30 foi cobrado da empresa o juro do cheque especial, ficando então com um saldo positivo de quanto? R$7.141,48. Se nós utilizarmos a ideia que foi realizada por meio da HP, aqui na Câmara de Documentos, eu tenho os valores para você. Então, ó, o pagamento da reforma foi de quanto? R$17.702,68, ficando com um saldo positivo. Ó, o pagamento da manutenção, o pagamento dos materiais de construção, o cliente que fez aquele depósito. Então, o valor do juro deu uma diferença bem pequena, ó, R$1.318,92. E mesmo assim, a empresa continuou com um valor positivo no seu saldo bancário. Então, por que essa diferença de uma situação para outra? A diferença está nessa quantidade de casas decimais utilizadas. Na HP, o que nós temos? Nós temos aí uma quantidade, uma aproximação muito maior. Enquanto que, pela fórmula, pelo método do Newton-Raphson, nós temos o que situação? Nós temos, então, uma quantidade menor de aproximação e de quantidade de casas depois da vírgula. Eu fiz uma aproximação decimal de quanto? De 4 casas decimais, ok? Então, agora nós vamos finalizar essa situação problema e vamos conhecer uma outra situação que eu vou representar e utilizar com você a calculadora HP. Nós vamos, então, conhecer agora uma nova situação. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos então ver essa nova situação no quadro. No sistema Price, as parcelas são constantes. Sabendo disso, qual seria o valor das parcelas da reforma do pátio se fosse adotado o sistema Price? Lembre-se que o valor do financiamento é R$ 306 mil e as parcelas são pagas trimestralmente em um ano, a taxa de 3,66% ao trimestre. Nós vimos que um ano tem 4 trimestres. Então, nós vamos calcular sobre esses 4 trimestres. Então, na HP, eu vou colocar os valores para determinarmos o valor dessa parcela. Aqui na Câmara de Documentos, então, nós temos quem? Qual que é o valor do financiamento? R$ 306 mil. Esse é o valor presente, que é o valor financiado. Em quantas parcelas? Serão 4 parcelas, então 4N. Qual que é o valor da taxa? 3,66 e qual é o valor da parcela se fosse por Price? R$ 83.625,51. Esse é o valor da situação se nós estivéssemos utilizando o quê? O sistema Price e não o sistema saque como foi utilizado. Então, nós temos situações diferentes, se você utiliza saque ou se você utiliza Price. Se fosse utilizado Price, seria o valor aí em torno de R$ 83 mil as parcelas, lembrando que todas seriam o quê? O mesmo valor da parcela. Agora, então, eu terei uma pausa. Eu sei que a tutora Carolina já separou algumas dúvidas, logo eu retorno, então, respondendo a dúvidas de vocês. Então, vamos lá, para algumas respostas. Primeiro, vocês terão fórmulas na prova, não se preocupe em querer escrever em algum lugar ou decorar as fórmulas. Podem usar calculadora, desde que não seja calculadora do celular. Vocês podem utilizar HP, desde que não seja um aplicativo no celular, porque vocês não podem ter o celular. Com relação à prova, fiquem bem tranquilos, vocês terão questões, são 12 questões, então assim,
como terão a fórmula, você vai fazer uma análise da questão, retirar os principais conceitos, retirar e olhar o que está sendo pedido. Então, é de juro simples? É de juro composto? Precisa de parcela, precisa de valor futuro. Então, vocês têm uma lista de exercício, estude aquela lista de exercícios, se atente àqueles tipos de questões. Vocês também têm o livro didático da disciplina. Eu encaminharei uma outra lista contendo exercícios da 3ª e da 4ª aula. Então, não fique preocupado, que eu tenho certeza que com os conhecimentos das aulas, né, dessas 4 aulas que nós tivemos, você vai se sair muito bem. Eu finalizo aqui a nossa aula, desejo um bom trabalho a todos e uma ótima prova a todos e até uma próxima oportunidade.